Segunda-feira agitada no CT Rei Pelé, tivemos torcedores organizados cobrando o elenco santista antes do treinamento, que estava marcado para o finalzinho da tarde no CT Rei Pelé. Duras cobranças, principalmente por conta da situação do time no Campeonato Brasileiro, e a promessa de que essas cobranças aumentem caso o Santos não reaja tanto no Campeonato Brasileiro, como principalmente já nesta quinta-feira, quando o Peixe volta a campo na Vila Belmiro contra o CRB pela Copa do Brasil. Vamos trazer aqui uma entrevista do tenente da Polícia Militar ao De Olho no Peixe, que contou um pouquinho como que foi essa presença de torcedores organizados no centro de treinamento do Peixe. E vamos também falar sobre Jair, que pode ir na justiça contra o Santos por conta de não ter recebido ainda alguns valores que estavam previamente acordados nessa transferência para o Botafogo. Vamos começar falando então de Jair, depois a gente discorre, né, sobre essa questão envolvendo os torcedores organizados, né, que tivemos a presença de algumas centenas, dezenas de torcedores no CT Rei Pelé. Então vamos aqui à matéria do GE, que fala o seguinte sobre Jair. Santos não repassa valores a Jair e zagueiro estuda entrar na justiça. O Peixe deveria ter repassado valores ao jogador referentes à transferência dele ao Botafogo, mas o atleta alega que o Peixe não fez o pagamento. O jogador também cogita levar o caso até a FIFA, o que poderia causar um novo transfer ban ao Santos. Jair foi negociado junto ao Botafogo em uma transação de cerca de 14 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais. No final da venda, sendo 2 milhões de euros em bônus, além de manter 10% dos direitos econômicos do atleta, visando uma futura venda. O Peixe recebeu 2,5 milhões de dólares do Botafogo, cerca de 14,2 milhões, e deveria ter repassado 20% deste valor, cerca de 2,8 milhões, a Jair, o que não ocorreu até o momento. E aí, a matéria do GE, né, também traz aqui que entrou em contato com o Santos, mas até agora não teve nenhum posicionamento. E aí, é aquela velha história. Geralmente a gente acaba reclamando, né, com um jogador que quer entrar na justiça, com um técnico, com um empresário, com todo mundo que quer entrar na justiça contra o Santos, contra o clube que a gente torce, a tendência de uma reclamação contra essa pessoa. Só que, sinceramente, gente, eu sou a favor do que está no contrato ser cumprido. A gente pode discordar de alguma postura, de algum valor, normal. Só que se você combinou alguma coisa com alguém, eu espero que você cumpra. Se você combina uma coisa comigo, eu, Nájila, procuro realizar aquilo direitinho para que você não fique decepcionado comigo, né? O combinado não sai caro. Aprendi isso desde pequeno. Então, se o Santos combinou que iria fazer esse repasse, de acordo com a matéria do GE, recebeu um valor e não repassou ao Jair, o Santos está errado. E ainda mais por um valor, né, que não é nada alto, digamos assim, para o mundo de futebol, né? Cerca de 2,8 milhões. É mais baixo do que a multa que o Santos tem que pagar ao Caixinha, por exemplo. Que é outra coisa também, que eu não concordo com essa multa que o Santos tem que pagar ao Caixinha. Acho que é uma multa extremamente supervalorizada, mas se combinou, tem que pagar. Então espero que o Santos entre num acordo ou de fato faça esse repasse ao Jair, para que também não tenha essa questão desgastada com o atleta e também, né, como eu disse, o combinado não sai caro, tá? Mas fica aí o registro para vocês de que o Santos pode ter problemas aí na justiça caso não resolva essa situação com o zagueiro Jair. Bom, vamos trazer agora o tenente da Polícia Militar de Santos, que falou com o De Olho no Peixe para explicar um pouquinho do que aconteceu dessa ida de membros, né, da torcida organizada do Santos no CT Rei Pelé. Vamos ouvir. Posso gravar você falando comigo? Não, uma breve. Claro. Prazer, qual o seu nome? Tenente Marcos, mais ou menos 100 torcedores, beleza? Mais ou menos 100 torcedores.
eles aproveitaram a oportunidade aí para acessar a vila pelo portão lateral, estava tendo um amistoso, né? E aí eles entraram, tiveram ali um contato direto, os jogadores estavam treinando. A gente chegou logo após, analisando a oportunidade de conveniência, a gente não fez nenhuma intervenção, não teve ninguém ferido, nenhum tipo de depredação no patrimônio, mas foram todos qualificados porque eles acessaram da forma errada, conduziram da forma errada, né, esse contato com os jogadores, e posterior a gente vai agora confeccionar o boletim de ocorrência, né, e tomar as providências aí para que eles respondam pelos atos que eles tiveram, beleza? Só para confirmar, houve uma invasão realmente de torcedores durante a tarde. Tratar no primeiro momento, se foi uma invasão, tendo em vista que o portão lateral aqui da vila, do CT do Santos estava aberto, né? Então, eles analisaram ali uma oportunidade de acessar. A gente sabe também da influência da torcida organizada dentro do clube, a gente não pode tratar no primeiro momento como invasão, né? E a gente não sabe também quem está orquestrando dentro da torcida esse movimento. Mas por ter contato frequente com a torcida organizada, com o clube, enfim, fazendo os jogos, a gente conseguiu identificar algumas lideranças, qualificamos, vai ser consignado aí no boletim de ocorrência e, né, posteriormente aí oficiado via Ministério Público para que eles respondam pelo ato deles aí hoje, beleza? Qual foi o horário, mais ou menos? Cara, coisa de 1 hora atrás. Aí, 1 hora atrás. É isso, mais ou menos 1 hora atrás. Fechou? E como é que foi o comportamento dos torcedores lá dentro, Cara, assim? não sei precisar, foi da forma que eu narrei anteriormente, né? O que aconteceu foi exatamente da forma que eu narrei. A gente acessou, eles tiveram lá o contato dos jogadores, posteriormente saíram por onde entraram, né? E agora prevaleceu aí a parte pacífica aí junto aos jogadores, beleza? Alguma ameaça? Física, isso aí vocês vão ter que verificar coisa? Junto dos jogadores, beleza? Da parte da polícia, é conforme eu narrei pra vocês, beleza? Todos foram embora? Obrigado. Alguns jogadores ainda estão lá, mas informações importantes trazidas pelo policial. Bacana da parte do policial se colocar à disposição para pelo menos nos trazer essa informação, Murilo Sarro. Então tá aí. E aí, né, até uma informação de que cerca de 100 torcedores organizados estariam no CT Rei Pelé para conversar com torcedores do Santos, né? Então, tá a informação do tenente da Polícia Militar que disse, né, que foi uma entrada que eles acabam não colocando como invasão porque não é que forçaram a entrada. Era um portão que estava aberto, entreaberto, enfim, e aí essas pessoas da torcida organizada acabaram entrando por conta desse portão. Então, por isso que ele não classifica como uma invasão, né? Porque invasão, geralmente, você tenta forçar alguma coisa, alguma porta, algum portão. Então, é mais a questão de nomenclatura, mas, de fato, não foi algo que, venham até o CT pra gente conversar. Não foi também algo até onde a gente sabe, né? O Santos ainda não se manifestou, mas não foi algo nesse sentido. E aí, tem uma matéria aqui também da UOL, que traz alguns detalhes, que é o seguinte: torcedores organizados invadem CT após derrota para o Bragantino. Um grupo de torcedores organizados invadiu o CT Rei Pelé para cobrar os jogadores. O protesto ocorre após a derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Os organizados entraram no CT pelo campo da base, onde ocorria um amistoso. Eles foram até onde estavam os atletas profissionais para cobrá-los. As dezenas de pessoas chegaram correndo e com fogos de artifício, causando tumulto e apreensão. Os ânimos foram acalmados após alguns minutos. Já na Vila Belmiro, após a derrota para o Bragantino, os organizados ameaçaram, abre aspas, ou joga por amor ou joga por terror, fecha aspas. A torcida organizada cobrou os atletas de forma ríspida e prometeu coisa pior se o Santos não derrotar o CRB na quinta-feira na Vila Belmiro. Eles também pediram para falar com a diretoria. E isso só mostra o clima que o Santos vive, né? Um clima que reflete também dentro de campo. Essa desorganização da atual gestão também reflete dentro de campo. Quando a gente fala aqui que não é só culpa de treinador, que não é só culpa de jogador, que não é só culpa de CEO, que não é só culpa de presidente, é que todo mundo tem seu percentual. Lógico que uns mais, outros menos. É lógico que o presidente tem que ser o principal cobrado, porque é ele que autoriza contratações, ele que autoriza demissões, renovações, manter certas pessoas no clube. Então, tem que ser o mais cobrado. Só que também, pessoas que estão abaixo, até a gente chegar nos jogadores, também tem o seu percentual de culpa. Então, assim, é um Santos que tá muito desorganizado.
tem que colocar urgentemente os pingos nos is. E aí, de novo, eu tenho que ser a chata aqui. Não me serve ninguém de nenhum cargo indo dar palestra em entrevista coletiva. O santista quer ação. O santista não quer palavras bonitas em entrevista coletiva. De nossa, olha só, transparência, né? Não. O torcedor quer ação. O que o Santos vai fazer nesse momento para que tenha a torcida ao seu lado? E não a torcida revoltada, chateada com o clube. Porque são anos e anos nessa. Um ano, inclusive, que tudo deu errado e o Santos caiu. Então o torcedor tá machucado. O torcedor que vai o jogador no estádio, ele tá machucado. Ele é um grito de socorro, né? Então, que as coisas possam melhorar para que a gente tenha mais motivos aqui, de vir fazer vídeo animada com vocês, que é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de vir fazer vídeo, sabe, falando mal disso, daquilo. Eu não gosto, não é meu perfil, eu não gosto de, sabe, é uma energia que eu não gosto de trazer aqui. Só que eu vou falar do quê? Do que de positivo eu tenho para falar do Santos hoje? Do que de positivo eu tenho para falar do Santos hoje, né? Então, infelizmente, a gente tem que comentar o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso, essa bagunça dentro e fora de campo. Espero que a gente, nos próximos vídeos aqui, a gente tenha alguma ação, algo concreto. E não um Santos que parece que atira para todos os lados e não tem solução para nenhum dos seus problemas. Tá bom? É isso. Atualização aí da questão do Jair, questão da torcida no CT Rei Pelé. Qualquer coisa, a gente também atualiza, não só aqui, mas também nas minhas redes sociais. @NagilaLuz, tá? Lá no Twitter e lá no Instagram também. Sempre postando tudo que está rolando com o Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.